Por vezes tu tem uma expectativa de vida, só que a tua expectativa de vida não é coerente com a profissão que tu escolheu. Não viva fazendo tarefas, não seja um tarefeiro. Talvez tu esteja vivendo um momento de que aquilo que tu definiu lá atrás não esteja mais fazendo sentido para tua vida hoje. Esses processos de transição de carreira, eles precisam ser graduais e precisam ser construídos em cima de um alicerce sólido. Como que eu vou me sentir daqui 10 anos executando exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo hoje? É natural que as pessoas que estejam vivenciando o processo de transição de carreira passem por pressão social. Seja autorresponsável. Insegurança, medo, pressão social, todos esses sentimentos são recorrentes nas pessoas que estão passando por algum processo de transição, seja de carreira, seja de ciclo de vida. Porque por vezes a gente pensa que transição tem só a ver com, eu vou trocar o emprego A pelo emprego B, eu vou trocar o emprego CLT por um empreendimento. Mas não, toda a nossa vida ela passa por etapas, por ciclos, né? E esses ciclos, eles fazem com que a gente tenha que enfrentar o novo. E, por vezes, um dos principais aspectos que perturbam esse processo é o planejamento, é a organização financeira para fazer isso de uma forma segura, que te dê um alicerce sólido para que, além das inseguranças da mudança, tu também não precise te preocupar com o dinheiro. Só que acontece que muitas vezes o dinheiro faz com que tu não tenha nem condições de fazer essa transição e tu acabe desistindo ou metendo os pés pelas mãos e, por vezes, inclusive, enfrentando dificuldades dentro desse processo. Como eu vivi isso, várias transições, né? E sei como que funciona todo o aspecto, tanto do dia a dia da transição, quanto propriamente das finanças, que eu decidi gravar esse 35º episódio do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais e toda terça-feira às 19 horas estamos aqui com um novo episódio, trazendo o que tem de mais novo dentro da ciência de finanças comportamentais, simplificando e tornando aplicável nas suas vidas. Então, seja muito bem-vindo e, sem mais delongas, vamos entender quais são os motivadores dos processos de transição, quais são os desafios, quais são as oportunidades e como nós podemos nos preparar melhor sem passar por perrengue na hora de fazer essas transições. E para contextualizar esse assunto, como é um assunto que eu vivenciei, todos nós vivenciamos esses processos de mudança, né? Mas como é um assunto que eu vivi tanto do ponto de vista normal, trocando da faculdade para o trabalho e assim por diante, mas também eu vivi uma transição de carreira efetiva em que eu saí da CLT e me tornei empreendedora, eu vou fazer um episódio um pouco diferente. Eu vou tentar mostrando dentro das etapas que eu vivi, né, dentro desse processo de transição, os medos que eu tinha, as ansiedades que eu tinha e como que eu fui lidando com cada uma dessas coisas, obviamente sempre trazendo um embasamento científico para tentar vincular a realidade, né, com o que a ciência está nos trazendo. Então vai ser um podcast um pouco diferente. Espero que tu goste. Depois coloca aqui nos comentários se tu acha que eu trazer também essas coisas mais do dia a dia, assim, se torna interessante, porque por vezes a gente consegue trocar ideias, né? E consegue ver que o outro também passa por aquilo, a gente se identifica e isso por vezes nos torna e nos permite ter mais segurança para vivenciar essa mudança. Então, só para contextualizar, como eu falei no início, processo de transição de carreira não é só trocar do emprego A para o emprego B, ou sair do CLT e empreender. Nós vivemos ao longo das nossas vidas diversas mudanças. Dentro da teoria, eles listam no mínimo 4 grandes mudanças de ciclo. O primeiro, quando a gente vai sair ali da vida estudantil para propriamente se dedicar 100% ao trabalho. Por que eu digo 100% ao trabalho, né? Porque quando nós estamos ali, colégio, faculdade, tu pode até estar trabalhando, mas aquilo ali ainda não é o centro da tua vida, né? Tu ainda tá naquela que tu está te preparando para que tu consiga ter subsídios técnicos e subsídios também comportamentais que tu vai te desenvolvendo ao longo da vida para exercer alguma atividade, alguma função. Então, o que acontece? Dentro desse processo inicial, em que tu está no colégio e tu vai ir para o trabalho, eles colocam isso como uma primeira etapa dos processos de transição.
Depois dessa primeira etapa, eles dizem que existe uma segunda etapa que seria aquela etapa em que tu vai consolidar. Então, tu vai entrar num trabalho e tu vai te consolidar naquela área. E nessa consolidação, ou tu vai ter uma ascendência, que tu vai conseguir crescer no teu trabalho, ou tu vai vivenciar uma estagnação. E aí, essa estagnação, ela pode muitas vezes te levar à frustração, te levar a sensações ruins, e por vezes tu não consegue sair dali. Nós vamos falar um pouco sobre isso. O terceiro nível disso já seria como maturidade, digamos assim, em que tu já tá dentro do trabalho, tu já tem uma maturidade ali dentro, já se passaram aí 10, 15 anos, e tu também pode, dentro dessa etapa, ou querer se ressignificar, crescer, se desenvolver, ou tu vai, nessa etapa, entrar na estagnação, né? Então, sempre nessas duas etapas do meio, a gente tem dois caminhos, ou a ascensão ou a estagnação. E, por fim, a gente chega na etapa que seria, a última etapa, que seria da aposentadoria, em que nós estaríamos fazendo um ciclo, né, de transição de trabalho para, finalmente, viver uma vida livre, que seria o que as pessoas buscam, né? Meu Deus, eu quero me aposentar para ter uma vida livre. Só que não se preparam para isso e também tem uma visão distorcida de que será que a vida sem trabalho realmente é uma vida que vai te fazer feliz? E aí tem todos os conflitos. Então, nós vamos tentar ir conversando sobre cada uma dessas etapas, né? E entender os medos e os anseios que existem dentro dessas etapas, e provavelmente tu vai te identificar com alguma delas. E aí, dentro desse processo de ascensão e estagnação, sempre há aí uma porta de entrada para mudança também de transição efetiva de carreira, como eu fiz a minha, e aí eu vou comentar. Então, iniciando do processo inicial, iniciando do processo inicial é ótimo, né? Quando a gente tá no colégio, aí do colégio vai para a faculdade, da faculdade vai para o trabalho. Isso é uma coisa bem complexa, eu não sei para você. Para mim foi uma coisa bem desafiadora. Primeiro, a escolha da faculdade. Só falando um pouquinho sobre a minha escolha. Eu sempre fui uma pessoa que eu ia para aula, né? E eu olhava os professores dando aula e aquilo sempre me encantou muito. Porque eu olhava e dizia assim, nossa, que legal ele ter todo esse conhecimento e conseguir passar, né, de uma forma tão leve, tão gostosa, e a gente conseguir aprender, quero eu um dia ocupar essa posição. Então, o fato de ensinar sempre foi uma coisa que me encantou. E estudar sempre foi uma coisa que eu amei fazer. Então, para mim era muito claro que estudar e educar, né, transmitir conhecimento era coisa que eu ia fazer na minha vida. Eu só não sabia qual seria a profissão que eu iria escolher, mas eu sabia que eu seria professora, no final das contas. E aí, dentro desse processo, o meu irmão fazia administração e ele começou a me incentivar muito, assim, né? Ele dizia de coisas assim, mana, vamos na aula comigo de matemática financeira, tu vai amar. E aí ele ficava me incentivando muito para que eu entendesse daquele mundo, para que eu gostasse, enfim. E aí eu comecei a estudar com ele. O meu irmão nunca foi um exímio estudante, então eu pegava os polígrafos quando ele tinha prova e eu lia os polígrafos para ele, e o desgraçado não é que aprendia. Eu ficava lendo, e eu pensando assim, ele ficava bem deitado no sofá e eu lendo. Eu ficava pensando assim, não é possível que esse guri tá aprendendo alguma coisa. E não é que ele aprendia e ia lá, tirava boas notas ainda, e estava eu só lendo e achando que ele não estava escutando nada. E aí eu comecei a gostar daquilo ali, né? Porque eu comecei a me envolver com aquilo ali, decidi fazer a administração. E aí, nesse processo, foi um processo muito estressante, porque eu sempre fui muito ansiosa, assim, né? Eu sempre, nossa, eu me cobrando muito, eu preciso passar, eu preciso passar. Então, foi uma etapa da minha vida que tinha essas duas ansiedades, tanto a cobrança de ter que passar na faculdade, quanto o fato de que eu precisava decidir qual seria a profissão seguir. E aí, o meu irmão me ajudou muito nessa escolha. E aí, a outra parte me gerou muita ansiedade, que era exatamente esse ponto de escolher e de passar propriamente no vestibular. Passei, né, de primeira no PACE, que era um programa seriado que existia na época lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Passei e entrei para a faculdade. Entrando na faculdade, eu já sabia que eu queria seguir a área acadêmica, porque eu queria ser professora. Então, logo eu já entrei em grupos de pesquisa e comecei
a desenvolver ali estudos, né? Eu entrei em um grupo de pesquisa no meu primeiro semestre já da faculdade. No terceiro semestre da faculdade, eu já estava num grupo de pesquisa específico de finanças comportamentais, e de lá para cá a gente já tem aí 12, 13 anos eu estudando esse tema. Então, realmente, foi um tema que foi me encantando cada dia mais. E aí, nessas etapas, né, eu dentro da faculdade já tinha o discernimento de que eu queria seguir a carreira acadêmica, então entrei nos grupos de pesquisa, fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, e aí na vinda para cá, e é isso que é interessante, quando a gente decide escolher uma carreira profissional, o primeiro ponto, e se tu está nessa etapa inicial de te consolidar dentro da tua profissão, né, já tá saindo, já passou essa etapa inicial, sair da faculdade e ir para o trabalho. E agora tu quer fazer esse processo de consolidação da tua profissão, o que eu acho muito importante que nós tenhamos clareza é do que eu preciso fazer para ocupar o lugar que eu quero ocupar. Exemplo desse meu processo. Quando eu entrei na faculdade e eu tinha certeza que eu queria seguir carreira acadêmica, eu fui entender quais eram as exigências para que eu conseguisse alcançar esse meu objetivo. Então, o que eu fiz, né? Eu olhei os editais de mestrado, eu olhei os editais de doutorado, isso no início da faculdade, e eu percebi lá que participar de grupo de pesquisa, ter artigos publicados, participar de eventos, anais, essas coisas eram importantes, né? Publicação em anais de revista eram importantes. Então eu pensei, o que eu preciso fazer e me preparar para chegar lá? E aí eu comecei a publicar artigo. E aí tinha um desafio muito grande inicialmente. Eu sou um tanto disléxica, né? Se me acompanha há mais tempo já sabe. E eu tinha uma dificuldade muito grande de escrever. Então eu cometia muitos erros e isso foi um grande desafio. E aí eu pensei, bom, se eu tenho um desafio na escrita e eu preciso publicar, eu preciso me esforçar ainda mais para que eu consiga me equiparar a uma pessoa que não tem as dificuldades que eu tenho. E aí eu me esforçava muito mais, escrevia bastante, assim, para conseguir ir minimizando esses erros, embora eu tenha sofrido muito também com esses erros. Eu brinco que eu me sentia a pior das pessoas, não vou nem falar o ditado que eu dizia aqui, mas era um ditado muito ruim, assim, porque eu me sentia muito mal, assim, me sentia incompetente pelos erros que eu cometia. Mas aí eu sempre exercitava exatamente isso. O que eu preciso fazer hoje que me prepare para o meu objetivo maior, que era chegar no final do doutorado e passar, né, num concurso público. Então eu sempre olhava muito mais além. Então imagina, eu entrei na faculdade e eu sabia que eu tinha 10 anos entre graduação, mestrado e doutorado. E aí eu tracei o meu objetivo e avaliei o que eu precisava em cada uma dessas etapas me desenvolver, tanto do ponto de vista de habilidade técnica, quanto em ponto de vista comportamental. Por exemplo, eu precisava ser comunicativa, eu precisava ser didática, eu precisava conseguir ter um bom relacionamento com alunos. Então, eu olhei para todos esses pontos e disse, eu preciso me desenvolver aqui. E aí, ao longo do tempo, eu fui construindo essa Jéssica que no final seria a professora dentro da universidade. Depois eu vou chegar lá, né? Eu estou no início do processo. Então, esse é um primeiro ponto. Se você está nessa fase de consolidação, não viva fazendo tarefas. Não seja um tarefeiro. Aí, o que tu faz? Aí, eu trabalho com... Vou dar o exemplo da contabilidade, que é o dia a dia que a gente tem, né? A gente tem um escritório de contabilidade. Vou trabalhar com contabilidade e eu vou trabalhar na área fiscal. O que tu faz? Eu importo todas as notas fiscais e eu faço o imposto e envio o imposto para o cliente. Isso é a tarefa dessa posição. Mas o que tu espera que essa profissão vai te gerar para a tua vida? Qual é a tua visão de longo prazo? O que tu tem como objetivo de vida? E a partir disso, qual é o lugar que tu quer ocupar dentro da tua profissão? E aí, tu não pode ficar agindo como um tarefeiro que só emite o imposto e envia para o cliente. Tu tem que já olhar para onde tu quer e perceber o que tu tem que desenvolver em termos de habilidades e competências que vão permitir com que tu chegue lá. E já te comportar como se tu estivesse lá. E aí, nesse processo, sim, tu deixou de ser um tarefeiro que ganha simplesmente pela tarefa que tu executa, e aí tu começa a te diferenciar,
E aí tu começa a ganhar um espaço que tu não tinha antes. Então, sempre faça, principalmente quem está nessa etapa inicial de consolidação, faça essa projeção. Onde eu quero chegar? O que eu preciso aprender? O que eu preciso me desenvolver para que eu consiga chegar lá? Porque senão, nessa etapa, eu vejo muitas pessoas dizendo: ai, eu ganho mal, ai, eu não consigo ter um salário coerente. O Guilherme ontem mesmo estava num grupo de contadores iniciantes, e aí todo mundo reclamando ali: ai, porque eu não ganho salário, ai, porque só quem ganha é o dono do escritório. Aí o Guilherme ainda respondeu: bom, então vai abrir o teu escritório e para de reclamar. Ou vai fazer alguma coisa diferente, né? Porque se tu vai lá e só é um tarefeiro, tu não vai conseguir crescer. É óbvio que não. E aí as pessoas, por vezes, dentro desse processo inicial de consolidação, já tem meio que o rei na barriga, porque saí da faculdade agora e eu entendo tudo, quando na verdade não entende nada, e se comporta como um tarefeiro. E aí não consegue almejar, não consegue crescimento e fica culpando os outros por causa da falta de crescimento. Então eu acho que uma das principais características de quem está nessa fase é: seja autorresponsável. Estabeleça os seus objetivos, desenvolva-se do ponto de vista de competências técnicas e comportamentais para que tu consiga alcançar aquilo que tu quer. Porque senão sempre tu vai estar reclamando do salário e vai estar culpando outras pessoas por estar ganhando mal, mas tu não está fazendo a tua parte para que tu consiga mudar esse contexto. E aí essa fase é uma fase que exige que tu cumpra que tu cumpra essa exigência de ser diferente. Porque senão, lembra que eu comentei que a gente vai ou para ascendência ou vai para estagnação? Se tu já entrar nessa fase só querendo ficar ali de boaça, tu vai para estagnação já no início. E aí tu vai ser simplesmente um tarefeiro pro resto da vida, e aí vai ser aquelas pessoas frustradas que acham que o trabalho serve só para pagar o salário no final do mês, o salário é ruim e tu fica reclamando da vida. Então, não queira ter uma ascensão na tua carreira estando no modo operante estagnação. Se tu estiver no modo operante estagnação, tu vai ser um estagnado. Tu vai viver como um medíocre, que está na média. E tu não vai se desenvolver e vai ascender na tua carreira. Então, esse é o primeiro exercício, né? Onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para que eu chegue lá. Que foi o que eu fiz nesse processo quando eu entrei na faculdade e optei por seguir a área acadêmica. Então, eu olhei para aquilo e vi o que eu precisava fazer e fiz que nem uma louquinha, assim, tipo, muito focada, sabe? Então, eu passei a faculdade inteira nos grupos de pesquisa. Da faculdade, eu passei direto para o mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu pensei assim: eu não posso passar mais doutorado na mesma instituição que eu já fiz graduação e mestrado. Preciso pegar outros ares, né? Então, tentei vir para Florianópolis para fazer o doutorado aqui, passei, né? Em primeiro lugar dentro do processo seletivo, e vim para Florianópolis em 2016 iniciar meu doutorado. Concluí em 2020, início de 2020. Então, já tem 3 anos quase que eu concluí meu doutorado também. Mas sempre com esse movimento de ascensão. O que eu preciso fazer para me desenvolver e chegar lá? Então, esse é um primeiro ponto dentro dos processos de transição de carreira. Busque sempre a ascensão. Se tu quer ter uma vida diferente, tem gente que quer viver ali o trabalho como se fosse só como fonte de renda e tá tudo bem. Cada um escolhe o seu caminho, mas também não olhe para a vida de quem tá conquistando alguma coisa e fique achando que tu é o pobre coitado que não conseguiu nada. Vai olhar o que essa pessoa tá fazendo para ter essa ascensão. Tu tá na estagnação, querendo posição de quem está na ascensão, mas tu não quer fazer o que aquele que está ascendendo faz. E aí, tu nunca vai conquistar. Então, esse processo inicial, essa etapa inicial, exige uma postura diante da vida diferente. Dito isso, vamos para os motivadores desses processos de transição, porque daí a gente já saiu da faculdade, escolheu a profissão e, de preferência, está caminhando para a ascensão. Se tu já está na ascensão, o que te seria para ti um motivador para que tu quisesse trocar de carreira? E por que eu tô falando isso? Porque, por vezes, como eu disse no início, é nessa etapa que começa a existir alguns conflitos.
internos. E aí tu começa a olhar e dizer assim, putz, tudo aquilo que eu tinha definido lá atrás parece que não tá fazendo sentido. A gente entende, né, que os motivadores principais para que tu queira trocar de carreira, e como eu disse, pode ser que não seja trocar efetivamente de carreira geral, assim, mas que dê alguma guinada na tua vida profissional, tem alguns motivadores centrais. Então, tem motivadores internos, tem motivadores contextuais das pessoas com as quais as que tu convive, e tem motivadores de estágio de carreira mesmo. Então, o que eu estava falando até aqui é estágio de carreira. Agora, os dois principais motivadores é esse da identificação, né, comigo mesmo e com o ambiente que eu estou vivendo. Dentro desse processo, o que aconteceu comigo? Bom, lá no início eu fiz a faculdade, decidi que eu queria ser professora, fiz o mestrado, do mestrado vim para Florianópolis para fazer o doutorado. No segundo ano de doutorado, no primeiro até 1 ano e meio de doutorado, foquei muito nas disciplinas. Quem é da carreira acadêmica e fez doutorado ou está fazendo, sabe o quanto exige do ponto de vista de leitura. A gente tem que ler muito, 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 muito. E como eu sempre gostei muito de estudar, aquilo era um motivador para mim. Então, eu, graças a Deus, me organizei de modo que eu pude passar o 1 ano e meio do doutorado dedicando-me exclusivamente a isso. Só que chegou ali no primeiro ano e eu já estava me planejando para que começasse a dar aula, né? Quando ali no 1 ano e meio do doutorado eu já queria começar a dar aula, e aí eu já terminei o primeiro ano, já comecei a me movimentar para que no segundo semestre do ano de 2017 eu pudesse estar dando aula. E assim foi. Em 2017, em metade de 2017, comecei a dar aula. Nisso eu tinha meus belos 26 anos. Eu não conheci... Quando eu entrei na faculdade, na realidade eu tinha 25 ainda, né? Fiz 26 em julho e agosto já estava iniciando o semestre, eu já estava ministrando as aulas. E dentro desse processo... Não, eu acho que eu me perdi, inclusive, nos cálculos. Para. Eu comecei a dar... Eu entrei em 2017, eu tinha quantos anos? Me perdi, o Guilherme tá aqui, ele vai me ajudar nos meus cálculos. Quantos anos eu tinha em 2017? 2017, eu tinha 21, 22... Acho que eu tinha 24 anos e eu fiz 25 em julho daí de 2017. Perdida total. Acho que era isso. Acho que eu devia ter uns 25 anos quando eu comecei a dar aula. E eu era super nova, né? O Guilherme está confirmando, eu tinha 25 anos. Fui contratada com 24, com 25 e comecei a dar aula em agosto de 2017. Quando eu comecei a dar aula, eu era a prof motivadora, né? Porque eu entrava dentro da sala de aula, eu queria fazer coisas diferentes, eu queria envolver os alunos. E aí o primeiro semestre é aquela adrenalina do primeiro semestre. A primeira disciplina que eu dei foi mercado de capitais, eu lembro até hoje a sala que eu dava aula, tudo, sabe? Foi mercado de capitais. Eu não tinha, assim, uma vivência gigantesca de investimentos. Então, eu era muito mais técnica do que prática. Teve todos esses desafios e eu entrei para a sala de aula muito motivada. Primeiro semestre, aquela motivação inicial e tal. Aí, quando eu iniciei na faculdade, para ver como sempre eu estou um passo além do que eu tô hoje, né? Então, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, o primeiro dia teve aquela abertura de semestre, como tem em todas as universidades, né? Era uma faculdade particular. E aí tem aquela abertura de semestre em que os professores, coordenadores dos cursos fazem a abertura do semestre, dão as boas-vindas para os alunos. Primeiro dia eu sentei, eu com meus belos 25 anos, 24, 25 anos, sentei e disse assim, quem estará fazendo a abertura do semestre serei eu. Eu já entrei na faculdade com a cabeça de que eu vou dar aula, mas eu vou assumir posições aqui dentro. Eu vou crescer aqui dentro. Eu não quero ser simplesmente a professora que vem dar aula e vai embora. Então, eu já comecei a visualizar ali um novo degrau em relação ao que eu estava construindo. Porque eu não queria simplesmente ser a professora Jéssica. Eu queria me envolver com aquele ambiente, eu queria me desenvolver como profissional, como pessoa. Então, para mim, quando eu cheguei e disse assim, ó, eu vou estar abrindo semestre nos próximos semestres, era mais um motivador. Eu sempre fui essa pessoa de querer olhar para onde eu quero chegar e ir me preparando. Então, por exemplo, hoje eu estou fazendo esse podcast, mas o objetivo dessa construção de conteúdos já é para Jéssica que eu estou construindo ali na frente.
No final eu conto sobre essas perspectivas. Mas agora ainda na faculdade, eu já entrei assim. Então comecei a dar aula, muito motivada, professora motivadora ali. Comecei a dar aula, comecei a ministrar, comecei a me envolver em reuniões, para quem é da área acadêmica, comecei a me envolver nos núcleos, NDE, colegiado de curso, que são, dentro, né, das instituições, precisam desses grupos para que a coisa consiga alcançar, andar. E aí eu já olhando para coordenação, eu disse assim, quero me tornar coordenadora de curso. Com 26 anos, eu assumi a coordenação do curso de Ciências Contábeis. Então, com 26 anos, eu já coordenava aí uns 40 professores, mais ou menos, a maior parte deles mais velho que eu, acho que 100% era mais velho do que eu, e eu já coordenando esses professores, porque eu entrei ali já vendo o que eu precisava fazer para alcançar aqueles degraus. Só que daí o que aconteceu nesse meio tempo? E eu estou contando tudo isso para mostrar esse motivador que é um motivador individual, que é o que por vezes faz com que tu faça todo um percurso olhando para um objetivo e no meio do caminho tu entenda que aquilo não faz mais sentido e aí tu queira trocar. E por isso, muitas vezes tu sente culpa e uma pressão social absurda. E eu estou contando toda essa história minha para chegar nesses pontos, tá? Só para dar um direcionamento de onde a gente está indo, porque senão a professora fica nervosa que não concatenou as ideias. E aí, dentro desse momento, então, comecei a dar aula, assumi coordenação de curso, e aí dei aula um semestre, outro semestre e tal. Comecei a perceber, assim, que a minha motivação para dar aula não era tão... não tinha, né, uma recíproca tão grande dos alunos. Também estava dando disciplina dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, como doutoranda, e aí eu também tinha essa comparação entre o aluno da particular e o aluno da federal, e entendendo essas dinâmicas, e aí o que eu percebi é o que todos nós sabemos, que o aluno muitas vezes está ali só para passar, só para pegar a nota, pegar o diploma e ir embora. E aquilo começou a me incomodar, porque daí eu criava coisas mirabolantes, assim, no sentido de atividades que realmente fossem trazer a vivência prática da gestão financeira para dentro da sala de aula. E o que eu tinha era os alunos me olhando e dizendo, prof, isso vai valer nota? E aí aquilo me corroía, porque eu pensava assim, gente, não interessa se vai valer nota ou não. Interessa que isso aqui é importante para ti como profissional. Então, te dedica a aprender, porque isso vai te tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor. E não era esse o contexto. E aí aquilo começou a me frustrar. Nas coordenações também, uma burocracia absurda, para quem vive dentro desse meio, sabe? Muitas vezes não se tem uma preocupação com o ensino propriamente dito, mas com o cumprimento de regulações que o MEC exige. Então, a gente tem que ir lá e fazer todo o checklist que o MEC manda, muitas vezes sem um objetivo claro para aquilo ali, simplesmente para atender a regulamentação. E aí eu não sou uma pessoa adepta a essas burocracias, aquilo me incomodava, e aquele monte de relatório que tem que escrever, eu também não sou boa em escrever relatório. Aquilo começou a me gerar algum tipo de, nossa, eu não sei se é isso que eu quero para minha vida, sabe? Não sei se é exatamente isso aqui que eu quero para minha vida. Será que eu vou passar o resto da minha vida dentro de uma instituição seguindo as regras do MEC? Um exemplo claro que me incomodava muito. Dentro das emendas, a gente tem que obrigatoriamente seguir um plano de ensino. E esses planos de ensino são assuntos que, dentro da DCN, que são as diretrizes curriculares, ela tá lá dentro da DCN. Tu tem que dar dentro do curso de administração, exemplo, Modigliani Miller, estrutura de capital dentro da disciplina de finanças. Só que eu não vou explicar, obviamente, o que é Modigliani Miller, porque não faz a menor diferença. Isso não presta pra nada. E eu tinha que ensinar isso dentro da aula, porque eu tinha que dar lá o check. Dei isso aqui e tá dentro da DCN, sabe? E aí eu pensava assim, gente, isso aqui não presta pra nada. Modigliani Miller, na vida prática do empreendedor, não funciona, não presta pra nada. Pra que eu tenho que ensinar isso aqui pros meus alunos? E esses conflitos internos começaram a me incomodar. Eu sou uma pessoa intensa, pra quem já me conhece, muito intensa. E aí essa coisa dos alunos estarem ali só pela nota e eu ainda ter que ensinar coisas que eu achava que não tinham o menor cabimento, começou a me desmotivar. E aí é um ponto que muitos de nós vivenciamos transições de carreira
porque nós começamos a não ver mais sentido naquilo que nós tínhamos estabelecido como objetivo inicial. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha estabelecido um objetivo inicial, só que depois de 8 anos me preparando, e aí começando a vivenciar aquilo, eu percebi que talvez tudo que eu fiz ao longo desses 8 anos anteriores, na realidade, não ia me gerar a satisfação que eu estava esperando, não ia me preencher como eu estava esperando. E aí eu comecei uma transição de carreira, e essa foi a mais radical transição de carreira que eu vivenciei. Se no início lá houve uma desarmonia, né, uma ansiedade, um medo em relação à decisão da faculdade, decisão da profissão, aquela ansiedade que eu tive lá no início não foi nem perto da ansiedade que eu tive quando eu fiz essa transição de carreira real, né, entre a Jéssica, professora, dentro de uma universidade, e a Jéssica, empreendedora, que constrói conteúdo, que contrata, que demite, que faz, sabe, todo um outro contexto. Então, essa transição, para mim, foi uma transição que me gerou inúmeros desafios internos e externos. E eu quis compartilhar tudo isso porque talvez tu esteja vivendo um momento como esse. Talvez tu esteja vivendo um momento de que aquilo que tu definiu lá atrás não esteja mais fazendo sentido para tua vida hoje. E por vezes, se tu é teimoso como eu, por vezes a gente quer agarrar aquilo ali e dizer assim, mas eu não posso desistir. Eu não vou trocar, porque eu me preparei a vida inteira para isso aqui. Esse era o conflito que existia dentro de mim. Como que agora eu vou achar que isso aqui não faz mais sentido? Não tem lógica se eu me dediquei a vida inteira para isso. E aí a gente começa a fazer um exercício muito, muito, muito interessante. Tem um estudo que testou exatamente isso, né? Obviamente com profissão diferente, mas só para a gente entender a dinâmica. Eles pegaram e iam fazer processo seletivo para telemarketing. E o que eles testaram dentro desse processo? Eles subdividiram as pessoas que estavam participando ali em 4 grupos. Um grupo que simplesmente ia fazer o processo seletivo, um segundo grupo que ia vivenciar todo o processo seletivo e ia vivenciar uma experiência de projeção da realidade daquela atividade. Então, como que eles faziam? Eles pegaram a empresa, selecionaram 20 telemarketing que já trabalhavam lá, fizeram uma descrição de tudo que é e tudo que representa efetivamente executar aquela função. É como se tu conseguisse projetar aquilo que tu vai fazer quando tu efetivamente chegar naquele cargo ou naquela função ou naquela profissão que tu almeja. Então é como se tu estivesse olhando para frente e tentando discernir, tentando conseguir te visualizar executando aquela função. Como que tu te sentiria? Foi isso que eles quiseram fazer nesse segundo grupo. No terceiro grupo, o que eles fizeram foi um controle de expectativas. Ó, a função é essa, e por vezes, se tu tiveres expectativas que sejam frustradas, tu vai ficar muito decepcionado. Então eu quero que as tuas expectativas elas sejam equilibradas com a realidade. E aí eles faziam um controle de expectativas contando uma historinha. Ah, teve um gerente aqui dentro da empresa que criou uma expectativa muito grande com tal coisa e que ele não conseguiu aquilo que ele estava almejando. E isso fez com que ele se frustrasse e acabasse saindo da empresa. Então eles contavam uma historinha só para gerar um equilíbrio de expectativa. E o quarto grupo, eles manipulavam essas duas variáveis. Eles faziam a projeção da realidade, igual ao grupo 2, e adicionavam o controle de expectativas. Então eram 4 grupos. Grupo sem nada, grupo com projeção da realidade, grupo de controle de expectativa e grupo de projeção da realidade mais controle de expectativa. Então nós tínhamos esses 4 grupos dentro do estudo. O que eles concluíram? E eu estou trazendo esse estudo para que tu exercite isso se tu está vivendo o que eu vivi lá de sair de uma carreira e fazer a transição para outra. Eles entenderam, a partir desse estudo, que aquelas pessoas que
fazem projeção da realidade e, além disso, que elas conseguem equilibrar suas expectativas, elas conseguem se manter mais tempo no emprego do que as pessoas que simplesmente são do grupo 1 lá e que não conseguiram nem projetar a realidade do que seria aquele emprego, muito mesmo menos controlar suas expectativas. No momento que a pessoa consegue ver a realidade e equiparar suas expectativas com aquela realidade, ela se torna mais feliz, tem melhor bem-estar e isso faz com que ela se mantenha mais tempo naquela função. Trazendo para nossa vida. Eu fiz isso quando eu estava lá dentro da sala de aula e lidando com todas essas burocracias nas coordenações, porque daí depois eu vim assumir também coordenação do curso de administração, coordenação de pós-graduação, me envolvi horrores para construir uma pós-graduação e divulgar essa pós-graduação. Eu saía de porta em porta nos escritórios de contabilidade divulgando essa pós-graduação. Então me envolvi horrores com tudo isso, né? E aí dentro desse processo eu comecei a fazer esta projeção. Daqui 10 anos, eu provavelmente não estaria na faculdade particular que eu estava, provavelmente estaria dentro de uma faculdade pública, né, que era o meu objetivo inicial, passar num concurso público, e eu comecei a fazer essa projeção. Como que eu vou me sentir daqui 10 anos executando exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo hoje? Será que isso faz sentido para minha autorrealização? Será que isso faz sentido para minha identidade, Jéssica, intensa do jeito que eu sou, inquieta do jeito que eu sou, dentro de uma estrutura que é super engessada, que tem uma disputa política absurda em qualquer universidade que tu esteja, vai ter disputas políticas, vai ter briga, vai ter isso, vai ter aquilo. Será que daqui 10 anos, se eu estiver fazendo isso, eu vou estar feliz? Eu vou me sentir bem? Isso vai me realizar como pessoa e profissional? E aí eu comecei a entender que não. Fazendo exatamente o que esse estudo fez com os atendentes de telemarketing, eu fiz essa projeção. E aí eu comecei a perceber que talvez aquele ali não fosse o caminho. E aí uma outra coisa que eu fiz era esse equilíbrio de expectativas. Quem me conhece mais de perto, as minhas amigas mesmo, que fizeram todo esse processo comigo, mestrado, doutorado e tal, elas me incomodam, né? Diz que o sonho da Gé é ter a casa dela, com a grama dela, com as árvores dela, com os cachorrões dela. E aí o que eu comecei a pensar também? Que a vida que eu sonho em ter, né? Talvez a profissão que eu tivesse escolhido lá atrás não pudesse me proporcionar. Porque, obviamente, um professor tem uma condição de vida melhor do que a maior parte dos brasileiros, mas ainda assim, a minha projeção de vida, ela exige mais do que aquele salário de professor. E aí eu estava errando na minha expectativa. E isso muitas pessoas fazem, sabe? Por vezes tu tem uma expectativa de vida, só que a tua expectativa de vida não é coerente com a profissão que tu escolheu. E eu não digo profissão do ponto de vista de, por exemplo, eu escolhi administração. Eu digo de carreira, sabe? Que a tua linha de carreira talvez não vai te propiciar alcançar os objetivos que tu estabeleceu. E eu entendi que a carreira que eu estava escolhendo, ela não ia proporcionar a vida que eu estava almejando. E quem já me conhece aqui, quem já escuta muito do meu podcast, sabe que eu sou uma pessoa extremamente utilitarista. Eu não sou consumista, eu vivo com... Eu sempre digo que a gente vive com muito menos do que a gente acha que precisa. Só que eu tenho outros objetivos, como ter uma liberdade de escolha, de tempo, de deslocamento, de vida, né? Liberdade de escolha que aquela profissão não ia me propiciar. Então eu fiz também, sem saber, na época eu nem tinha tido acesso a esse estudo, né? Mas sem saber do impacto que isso poderia gerar, eu também fui tentar avaliar as minhas expectativas. Então eu executei exatamente o que o estudo diz que é eficiente quando a gente vai tomar uma decisão em relação à nossa carreira. Fazer projeção da realidade, tentar se ver executando aquela função, e fazer uma readequação das tuas expectativas. Eu fiz isso e olhei e entendi que não, talvez
eu precisasse, naquele momento, me organizar para fazer uma transição de carreira, porque aquilo que eu estava esperando que fosse me fazer feliz, que fosse me tornar realizada, que fosse me proporcionar também a vida que eu desejava ter, talvez não fosse o que realmente me gerasse tudo isso. Então, estava na hora de eu fazer uma transição de carreira. E aí eu iniciei uma transição de carreira muito lenta e gradual. Quando eu comecei esse processo de transição de carreira lenta e gradual, e isso eu quero chamar a atenção, quando a gente fala de desafios nesse processo, um dos maiores desafios é o desafio financeiro. Porque para que tu faça a transição de carreira, tu por vezes tem que abrir mão de ter um dinheiro hoje, de ter a estabilidade que tu tem hoje, em prol do teu objetivo maior. Então, tu precisa fazer esse exercício de reorganização financeira. E aí, nesse movimento, eu parei e olhei assim, o que eu preciso fazer para executar essa transição de carreira? Que não me gere ansiedade, além do que o próprio processo de mudança já vai me gerar naturalmente, porque vai gerar. Ai, Jéssica, eu queria passar por uma transição de carreira tranquila. Não existe. Nós, seres humanos, nós sempre vamos buscar estar vivendo e executando as coisas que nós conhecemos, que nós nos sentimos confortáveis. Sempre que nós nos deparamos com mudanças, sempre que nós nos deparamos com novos contextos que a gente ainda não conhece, nós vamos sim ter medo do novo, nós vamos sim nos sentir ansiosos. E isso é um desafio natural no processo de transição de carreira, e ele vai existir. Entretanto, tem algumas coisas que a gente pode organizar aí que minimizam essas sensações. Só que se tu não estiver com uma estrutura financeira sólida para isso, vai ser ainda pior. Porque daí tu realmente vai potencializar essas ansiedades e por vezes tu vai até limitar a tua capacidade de conseguir chegar num objetivo maior e fazer uma transição de carreira e por fim tu pode fracassar e ter que voltar para a condição que tu estava antes. Eu já vi muito isso acontecer. Tem muitas pessoas que por vezes passam por mim como clientes ou que simplesmente eu vejo, né, de longe, que eu percebo que eles tentam fazer uma transição de carreira, só que tentam fazer isso de uma forma equivocada e acabam tendo que voltar para onde eles não queriam mais estar. E isso gera duas frustrações. A primeira é de eu ter que fazer o que eu já sei que eu não quero fazer para minha vida, e a segunda, tá ferrado financeiramente. Então, esses processos de transição de carreira, eles precisam ser graduais e precisam ser construídos em cima de um alicerce sólido, para que tu não passe por essas dificuldades. Porque o processo em si já vai ser difícil. Se tu tiver ainda que lidar com dificuldade financeira, a tua saúde mental vai pro chinelo. E aí tu não vai conseguir nem ter capacidade cognitiva suficiente para fazer uma transição de carreira que te permita ter habilidades e ter sanidade mental para chegar nos teus objetivos. E aí, por vezes, pode ser que tu fracasse nisso. Então, tem que ter esse planejamento. Logo, eu já vou explicar como fazer esse planejamento. Mas como executar isso de forma gradual e o que eu fiz, né? Eu comecei a olhar e pensar, bom, então o que eu gostaria de fazer? E aí, uma das coisas que eu achava que seria muito interessante é efetivamente consultoria, né? Mentoria, porque eu pensava assim, como que eu posso, de forma direta, impactar na vida das pessoas? Que eu consiga tornar o resultado palpável, porque dentro da sala de aula eu não estava conseguindo tornar o resultado palpável, né? Porque os alunos olhavam para mim e perguntavam se aquilo ia cair na prova e se aquilo ia gerar nota. Eu ficava assim, eu tô te ensinando um negócio pra tua vida e tu tá preocupado com a nota. Não que não houvesse necessidade de preocupação com a nota, né? O aluno também tem que passar no semestre. Mas se ele for um bom aluno se dedicar, ele vai passar. A questão é que a preocupação dele tá muito mais com a nota do que com o aprendizado. E aquilo me incomodava. A partir disso, eu pensei, o que eu posso fazer de diferente, então, que vá me gerar essa sensação positiva e que eu consiga ver do outro lado um resultado efetivo. E aí eu fui para mentoria e consultoria. E aí eu pensei assim, se eu quero fazer um processo de transição, eu preciso já ter o meu nome como consultora, como mentora, estabelecido. E aí, dentro desse processo, para estabelecer o meu nome, eu comecei a prestar essas consultorias, essas mentorias, ainda dando aula.
Então, em 2017, eu comecei a me movimentar nesse sentido. 2018, na realidade, comecei a me movimentar nesse sentido e vender a minha primeira mentoria. Aí entra o primeiro desafio, né? Como vender a minha mentoria? Eu sou péssima para vendas. E aí, nesse péssima para vendas, como é que eu vou vender consultoria? Aí a minha mãe, indo no Pilates, me vendeu. E não é que a professora me comprou. E aí eu fiz a minha primeira mentoria. E essa primeira mentoria, né, eu sempre falava para ela, é a Fernanda, eu sempre dizia assim, Fê, ela me perguntou, tu já fez isso antes? Eu disse, não, nunca fiz, é a primeira vez. E ela me olhou e disse assim, não te preocupa, eu vou ser a tua cliente prodígia e eu vou ser o teu histórico de sucesso, teu primeiro grande sucesso. E assim foi, a Fê hoje em dia tem já abriu um outro estúdio de Pilates, que era o que ela tinha, se organizou, saiu das dívidas, em 3, 4 meses a gente conseguiu excluir todas as dívidas dela, realmente naquela fase, como era meu primeiro processo de mentoria, eu peguei literalmente ela na mão, fui nos bancos com ela, renegociei as dívidas, fiz um movimento assim muito grande e a gente conseguiu alcançar todos os nossos objetivos. E eu olhei e disse assim, putz, que legal isso. Olha só, eu mudei a vida da pessoa. Ao construir uma vida financeira equilibrada, uma vida com tranquilidade, com segurança, com organização, eu consegui fazer com que ela tivesse benefícios em várias outras áreas da vida dela. Ela sempre me falava, Gé, depois de todo esse processo, até a minha relação com os filhos melhoraram. E aquilo me deu uma motivação muito grande para que eu buscasse ainda mais desenvolver essas atividades. E aí, concomitantemente com a faculdade, com as aulas que eu ministrava, com as coordenações dos cursos, eu comecei a oferecer as mentorias. Então, não foi de uma hora para outra que eu olhei e disse assim: ah, agora eu vou pedir demissão. Eu fui construindo essa nova profissão paralela com essa aqui, para que eu conseguisse fazer isso de uma forma tranquila, sem nenhum problema. A não ser o problema interno, né? Que eu já vou falar sobre pressão social. Então, eu fui construindo isso. Então, eu levava concomitantemente o doutorado, as mentorias, consultorias e a faculdade, as aulas, as coordenações dos cursos. E aí eu fazia tudo ao mesmo tempo. Porque daí eu consegui estruturar uma maneira sólida para fazer essa transição sem todas as ansiedades financeiras, pelo menos, né? E aí, o meu convite para ti, ao perceber isso, é monte uma transição lenta e gradual. Ah, Jéssica, mas eu quero para ontem. Para ontem não vai dar. Tu vai estar construindo a tua nova carreira em cima de uma areia movediça. E ela vai sucumbir. Não faça isso. Eu já vi inúmeras pessoas, como eu disse antes, fazendo isso. De querer fazer uma transição de carreira, de começar uma transição de carreira com dívidas, por exemplo, e ter que voltar atrás porque não deu conta de bancar aquela transição. Então não faça isso, porque tu vai te frustrar. Construa isso de uma forma gradual. A vida, tu levou 9 meses para nascer. Não acha que tu vai de um dia para noite fazer uma transição e ter um mega sucesso. O sucesso exige esforço, exige constância, exige construção. É um processo. Não vai ser do dia para noite. Então, tente fazer isso de forma gradual. Eu fiz isso de forma gradual. Então, eu comecei as mentorias em 2018, eu fui pedir demissão. Final de 2020, eu saí efetivamente início de 2021. Fevereiro de 2021 foi quando eu saí, pedi definitivamente meu desligamento da faculdade e foquei 100% nos meus empreendimentos, né? Nessa época também, o Gui passou por uma transição de carreira, então nós preparamos tanto a minha transição quanto a dele. O Gui pediu demissão antes, pediu no final de 2019, porque nós nos preparamos para que ele pedisse demissão. Depois, no que ele pediu a demissão, nós esperamos que eu estivesse também com uma outra estrutura para eu poder também pedir demissão. Então, nós sempre trabalhamos, e obviamente isso nós temos o benefício de sermos dois e um apoiar muito o outro, e isso fazer com que a gente consiga ter uma estrutura melhor do que as pessoas daqui a pouco que são sozinhas, mas nós fazíamos exatamente isso, assim. Tipo, o Gui ia pedir demissão. Bom, então a gente estruturou uma reserva que nos mantivesse por 6 meses.
Nós sabíamos que no que o Gui pedisse demissão, até que ele conseguisse ter um salário, porque nós estávamos empreendendo nessa época, criando a Plano A Contabilidade, que hoje é um escritório, depois de 3 anos, né, que cresceu muito, mas nós sabíamos que isso não ia ser da noite para o dia. Então, que ele ia passar todo 2020 sem nenhum salário. E aí, o que nós combinamos? Bom, então, eu vou me manter trabalhando, passar todo 2020 tendo um salário fixo, para cobrir, no mínimo, as nossas despesas da casa, para que daí, no final de 2020, início de 2021, eu também possa sair. Então, nós fizemos todo esse exercício, em que ele pediu demissão, eu segurei as pontas, eu pedi demissão, ele começou a segurar as pontas, e hoje a gente consegue fazer essa dobradinha interessante. E hoje eu estou vivendo um outro tipo de transição, que logo eu já vou falar. Então, foi gradual. Não foi assim, ai, agora eu quero mudar. E aí dou a louca e vou lá e mudo, sabe? Isso não é sólido. Isso não é sustentável. Não faça isso que tu vai te frustrar. Não construa a tua nova vida em cima de uma areia movediça. Tu vai acabar sucumbindo nessa areia movediça. É obrigatório, dentro de um processo de transição de carreira, ter toda essa estrutura gradual e financeira muito bem estruturada. E aí, falando do ponto de vista financeiro propriamente dito, o que tu precisa fazer? Tu não pode sair só com uma mão na frente e outra atrás, contando com um empréstimo, ou simplesmente contando que o teu novo emprego, a tua nova profissão, a tua nova coisa ali vai te dar uma boa situação financeira, principalmente se tu tá querendo empreender. Por quê? Porque senão tu não consegue nem ter, como eu disse antes, discernimento cognitivo para te fazer o que precisa ser feito. E aí, dentro desse processo de planejamento, o que tu vai fazer? Tu vai, no mínimo, e no mínimo mesmo, quando eu falo sempre de reserva de emergência, ela é obrigatória. Mas num processo de transição, ela é, 24 mil vezes mais obrigatória, sabe? Então, tu vai projetar aí todas as tuas despesas fixas de, no mínimo dos mínimos 6 meses, e tu vai ter esse dinheiro. Tu não vai pedir demissão e nem dar a louca e fazer qualquer coisa sem que tu tenha essa reserva. Quando nós fizemos todo esse processo de transição, a gente montou essa reserva, tanto para o Gui pedir demissão, quanto para que eu pudesse pedir demissão depois. E a gente olhou para esse dinheiro e disse assim, bom, a gente tem essa reserva, mas a gente vai fazer isso dar certo antes que nós precisemos usar esse dinheiro. E assim foi. Nós nunca precisamos usar aquele dinheiro, a gente nunca encostou naquele dinheiro. Aquele dinheiro está intocável até então. Só que o que acontece? Foi aquele dinheiro que nos propiciou ter sanidade mental e me propiciou ter segurança suficiente para executar esse processo de transição de carreira. Eu sou uma pessoa extremamente conservadora. Então, assim, se eu tivesse feito um processo de transição de carreira sem ter essa reserva, eu tinha enlouquecido. Eu não tinha feito. Certeza que eu não tinha feito. Porque eu conheço o meu perfil. Para quem já viu aqui o episódio sobre traços de personalidade, eu sou neuroticista e conscienciosa. Ou seja, eu tenho uma tendência a ser pessimista e muito organizada e disciplinada. Junta essas duas coisas com falta de dinheiro. Tô ferrada. Então, eu não poderia viver uma transição de carreira sem essa organização financeira. Foi isso que propiciou com que eu fizesse isso de uma maneira sólida e estruturada e fizesse com que a gente tivesse discernimento suficiente para construir esse novo negócio, tanto do ponto de vista de consultoria, mentoria, né, que era o meu, quanto a Plano A Contabilidade, de uma forma sólida e estruturada. Então, não negligencie esse ponto de planejamento financeiro dentro da projeção de transição de carreira. Porque se tu fizeres, a chance de fracasso, a chance de tu construir uma mudança em cima de uma areia movediça é gigantesca. E a chance de tu sucumbir dentro desse processo vai ser ainda maior. Então não faça isso, porque definitivamente não é uma coisa que tu vai te ajudar. Então, dentro disso, né, resumindo, o que eu sugiro que você faça do ponto de vista de se preparar para uma transição de carreira. Esses 2 exercícios que esse artigo trouxe, né, tanto esse ponto de projetar a realidade para que tu entenda como será trabalhar e executar aquilo daqui a 10 anos. Tanto do ponto de que tu está hoje no teu trabalho, projetando como seria tu ficar ali por mais 10 anos,
quanto da nova perspectiva que tu tá almejando. Segundo, reequilibrar as tuas expectativas, entender o que tu quer, quais são as tuas expectativas e se aquele novo objetivo vai atender as tuas expectativas, e planejamento financeiro. Então, esses são os 3 pilares para que tu consiga fazer uma transição de carreira equilibrada. Tu tem que projetar qual é a realidade que tu vai vivenciar, tu tem que controlar as tuas expectativas e tu tem que ter planejamento financeiro. Se tu não tiver isso, a chance de dar ruim é muito grande. A chance de tu te frustrar, a chance de tu ter mais ansiedade e ainda mais ser influenciado pela pressão social é maior. Falando desse ponto de pressão social, o que acontece? É natural que as pessoas que estejam vivenciando o processo de transição de carreira passem por pressão social. Eu passei por muita pressão social. É aquela coisa assim, é sério que tu vai abrir mão de tudo que tu construiu para empreender? Para dar consultoria? Para fazer videozinho no YouTube? Não. Não, tu fez mestrado, doutorado, tu dá aula, tu coordena curso, tu vai abrir mão disso? Quando eu decidi efetivamente seguir a carreira empreendedora, estava acontecendo na universidade que eu fiz o doutorado, o concurso para professor, né? E existia aquela pressão gigantesca, como assim tu não vai fazer o concurso? Até os professores, assim, né? Jéssica, esse concurso era para ti, na tua área, tu não vai ir fazer esse concurso? E eu disse não, escolhi uma nova vida, escolhi um novo caminho. E aí existia essa pressão social. E provavelmente tu viva por vezes essa pressão social de olhar para ti e dizer assim, não faça isso. E aí eu te convido mais uma vez a fazer aquelas 2 atividades. Projetar a realidade futura e também avaliar as tuas expectativas. Porque só quem pode decidir se aquilo faz sentido para ti ou não é tu mesma. Ninguém sabe, ninguém tá aqui dentro da pele da Jéssica para decidir se isso aqui faz sentido ou não. Então, é eu que tenho que avaliar. Óbvio que nós sempre seremos influenciadas pelos ambientes que nós vivemos. Mas nós temos que ter essa capacidade de discernir o que o outro está nos dizendo, porque ele tem a concepção de vida dele e o que faz sentido para mim. Porque daí sim eu vou tomar uma decisão no sentido da minha autorrealização e não de atender os anseios dos outros. E isso faz total diferença. Então, construir todos esses alicerces, né, esses 3 pilares, vai também te proteger dessa pressão social para te levar para um lugar que daqui a pouco não faz mais sentido para ti. Então, exercite esses três pilares e controle essa pressão social para que tu consiga fazer um processo de transição de carreira que realmente vai permitir com que tu alcance melhor os teus objetivos, que tu te realize como um profissional e sempre, 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 sempre busque a ascensão, nunca a estagnação. Mas para isso entenda o que tu precisa fazer. Só para fazer um fechamento, né, e dizer os meus movimentos atuais, hoje eu já sei onde que eu quero chegar daqui 10, 15 anos. As decisões que eu tomo hoje, elas estão muito alinhadas com a Jéssica que eu quero me tornar daqui 10 anos. Dando um spoiler, por exemplo, né, eu quero me tornar uma escritora. Eu já tenho até o desenho do meu livro escrito, assim, né, dentro do Word e tal. E é um livro que eu quero escrever, que na minha concepção vai ser um divisor de águas para muitas pessoas e eu tenho essa ânsia de fazer isso. Então, tudo que eu aceito hoje de convites, de propostas de consultoria, mentoria e profissionalmente, pessoal, está diretamente vinculado com a Jéssica que eu projetei daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Então, eu sempre estou nesse movimento de que eu não estou hoje só olhando para a minha atividade porque eu estou exercendo hoje, mas eu estou olhando o que eu preciso fazer hoje para que daqui 10 anos eu atinja aqueles meus objetivos. Então, minha sugestão final para incorporar dentro desses 3 passos, desses 3 pilares que eu te dei, é projete para onde tu quer ir e te prepare já hoje. As tuas decisões hoje, elas têm que ser coerentes com quem tu quer ser lá na frente. Porque senão tu vai chegar lá na frente e vai te frustrar pensando que tu não deu conta. Mas também tu não te preparou antes, então tu não vai dar conta mesmo. Então, veja o que tu precisa desenvolver, quais são as escadas que tu precisa subir para alcançar o degrau mais alto que tu almeja. Certo? O meu muito obrigada, espero que
Assim, foi realmente um episódio diferente. Eu fui entrelaçando a minha história de vida com a teoria por trás do processo de transição de carreira. Espero que tenha sido útil para você e que tu consiga fazer o teu processo de transição de carreira mais tranquilo, mais sólido e que tu alcance os teus objetivos. Meu muito obrigada e até o próximo episódio.